Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui em Foz do Iguaçu para fazer nossa aula sobre o tabagismo, a auriculoterapia no trabalho do tabagismo. E hoje, dia 17/6, é um dia muito especial para mim e para minha esposa Lohane, que hoje a gente faz aniversário de casamento. Então, há 6 anos a gente iniciava essa relação, né, mais próxima e mais... Aqui, ó, é um coração, é assim. Bate, bate. Então, hoje, dia 17/6/2017, e quero, com muito prazer, estar aqui falando para vocês sobre o tabagismo. Nós estamos, inclusive, atendendo a um pedido aí de alguns alunos que o Gisley faz a agenda e, a partir dessa agenda, a gente coloca em prática a medida do nosso conhecimento também. Então, eu peço a todos que estão chegando aí na sala que compartilhem para a gente trazer o maior número de pessoas possível nessa tarde de sábado, do dia 17 de junho, para que nós possamos ajudar também o maior número de pessoas, pois iremos falar de um tema extremamente complicado e um tema, o tabagismo, que tem inclusive a anuência, né, das autoridades de cada país, e ainda tem gente ainda que defende o cigarro e diz que o cigarro faz bem à saúde, por conta de algumas situações que eu particularmente não entendo e nunca irei entender, tá certo? Então, por favor, vamos compartilhar aí para chamar o povo para a aula e para a gente ficar mais assistido ainda em relação a essa condição. Então, um grande abraço a todos aí, para que a gente então possa começar a nossa aula. Vamos lá? Primeira parte da aula eu quero falar sobre o perfil do tabagista, né? E inclusive isso gera algumas polêmicas aí com os tabagistas de plantão. Quem fuma e estiver assistindo esse vídeo aí, pode dar sua opinião, sua sugestão, mas eu prefiro que dê a sua opinião e sugestão no sentido de entender que você, tabagista, que for opinar, entenda que você é parte integrante do processo de tratamento. Então, a sua opinião pode estar um pouco deslocada ou desfocada daquilo que a gente está entendendo. Depois que você parar de fumar, talvez você consiga emitir uma opinião mais concreta sobre você mesmo. O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que eu vou falar a respeito, ou qualquer pessoa, né, a gente vai falar a respeito de uma outra situação que condiz ou que bate de frente com o principal defeito da pessoa, ela vai, por um mecanismo de defesa, tentar limitar o acesso da pessoa, até mesmo o acesso da própria informação a ela, para que ela possa se justificar diante do vício, diante do problema. O que eu quero, mais uma vez, assim, esmiuçando o comentário, é importante você entender que um temperamento ele é formatado por traços de personalidade que caracterizam, né, as principais particularidades da consciência. E o temperamento, ele, enraizando essas particularidades, ele segue um determinado caminho. Então as pessoas, né, enquanto consciências livres que elas são, elas escolhem o seu próprio caminho em busca do seu processo ou do seu projeto evolutivo. Tem pessoas que não entendem ainda que existe uma situação cósmica chamada lei de causa e efeito. Quando você determina ou você escolhe um determinado caminho, um trajeto, você embute a partir do livre-arbítrio para a sua própria existência essa causa e esse efeito. Então toda ação gera uma reação. Simplificando, todas as vezes que você escolhe, seleciona uma determinada informação e faz disso um comportamento, isso vai gerar consequências. E as consequências podem ser negativas ou positivas, dependendo da intenção que você coloca. Dentro do processo de vício, da repetição, da mimese, não há intenção positiva. Então já começamos a pensar nesse sentido. O que eu quero aqui caracterizar é que qualquer vício não existe intenção positiva, tá? Por quê? Porque a estrutura do vício é a estrutura da dependência. E a dependência faz com que eu deixe de fazer algo em troca do ganho secundário que o vício me fornece. Deste modo, não há intenção positiva em nenhum instante, tá certo? Mais adiante eu vou explicar a diferença entre intenção positiva e negativa para vocês entenderem a base desse processo temperamental. Mas antes disso,
falar para o pessoal chegar na aula, compartilhar esse contexto da aula aí, e esse compartilhamento é importante para todos nós, para que a gente possa ter mais gente participando, mais gente assistindo, mais pessoas trabalhando com a auriculoterapia, trabalhando para o vício, ajudando, então é uma interassistência que não tem fronteiras. Fala do curso de São Paulo do YouTube. Tá. Então é o seguinte, antes de começar, eu queria aqui dizer do curso de São Paulo, o lançamento do livro de biotipologia vai ser em loco em São Paulo, nos dias 26 e 27. A pré-venda do livro será no site loja.centrobenestre.com.br a partir do dia 30, com um preço bem especial. Então, a partir do dia 30 estaremos em pré-venda. Essa pré-venda ela vai do dia 30 até o dia 27 do próximo mês, porém, o preço ele vai sendo alavancado para chegar ao próximo do seu real até o dia do lançamento. Então, quem comprar o curso Costurando os Pontos com o professor Fabrício Borges em São Paulo, nos dias 26 e 27, ganha o livro. Compra logo, porque essa ideia de ganhar o livro vai até o dia 15 de julho. A partir do dia 15 de julho, o preço é o mesmo, mas não ganha o livro. Então, quem tiver interesse aí, compre, até porque as vagas estão já se esgotando, tá certo? A gente está já com muita gente inscrita a partir dessa ideia, então procure comprar logo. Essa aula está também no YouTube, tá certo? Então o pessoal do YouTube está assistindo aí, que não é ao vivo, está assistindo aí agora, você também está convidado a participar do dia 30, a partir do dia 30/6, da pré-venda do livro de biotipologia, tá certo? E também, é óbvio, essa aula de auriterapia tem um apoio, o patrocínio do curso de auriculoterapia em EAD, que começa agora dia 20, esse curso está muito bacana, tem muita gente já inscrita, quem se interessar é só acessar o site e lá nós vamos falar de muitas patologias, de várias combinações. Então o curso é Combinações Inteligentes, Protocolos Eficientes em Auriculoterapia, e eu passo nesse curso uma metodologia simplificada e com muito resultado, inclusive. Essa simplicidade com eficiência vem de anos de trabalho onde eu não entendia por que tanto mapa, tanta escola, então resolvi criar um método a partir dessas escolas que nós temos aí no mundo todo, e esse método é um método pessoal que vale a pena conferir, e a partir do dia 20 estamos aí com esse curso, e um abraço ao pessoal do curso de Combinações Inteligentes, Protocolos Eficientes em Auriculoterapia, que inclusive tem um modo especial só para vício, não só para cigarro, mas para cocaína, maconha, álcool, cachaça, o que mais que tem de vício? Jogo de azar. Doce. Vício em doce, tudo é a mesma via, tá? Então vamos lá, quer que dê algum recado que eu possa começar? Não, pode, não. Tá tudo certo? Então, beleza. Então, pessoal, olha só. O que acontece? Essa primeira ideia da aula é passar a vocês a situação da condição temperamental do paciente ou da pessoa viciada tabagista. Essa condição de entender o temperamento vem porque quando você for formatar o trabalho, o tratamento e combinar os pontos da auriterapia com os pontos sistêmicos, é importante você tratar a base, a matriz do temperamento, que é a causa do problema. E essa matriz do temperamento, ela vai ter características ou vai se caracterizar por algumas particularidades que envolve a busca por prazer. Então vamos lá. Normalmente, qualquer paciente ou qualquer pessoa que é viciada, que tem uma dependência por algo, então quer dizer, para ela ser ou estar bem dentro desse corpo, ela precisa ter neurotransmissores que forneçam a ela uma determinada motivação ou euforia. É necessário a pessoa entender que ela é viciada, que ela tem um vício, que ela precisa daquilo para sobreviver. Diante disso, nós temos o ser humano no corpo físico instalado aqui, né, caracterizado pelo corpo físico, né, a consciência aqui instalada nessa matriz material, ela, né, a consciência, que necessita de uma motivação adicta, precisa ativar ou adicionar um componente externo para se motivar, é necessário entender que essa pessoa está faltando, tem uma deficiência de determinados neurotransmissores. Como assim? A pessoa ou a consciência, o ser humano, que busca fora aquilo que não produz dentro e se vicia com isso, é sinal que aqui dentro está faltando, existe uma deficiência. Então vamos entender melhor.
Todas as vezes que você for trabalhar ou tratar um paciente viciado em cocaína, entenda que esse paciente está faltando dopamina. A dopamina ou as regiões cerebrais que não têm dopamina, que não têm condição ou capacidade de fabricar dopamina, estão fracas, precisam de um aditivo e esse aditivo é fornecido pela cocaína. Então a cocaína ele vai consumir para fornecer a dopamina e essa dopamina é um neurotransmissor que fornece o combustível para que haja vontade. Então a pessoa tem vontade, ela vai ter extroversão, vai conversar muito, tarará, tarará. Beleza? Beleza. Informam em troca disso, ela tem prazer. Então ela tem prazer em estar viva, prazer em estar vivenciando a comunhão de alguma informação, enfim. Mas com o tempo, ela se torna refém desse prazer. Quer dizer, ela não consegue fazer mais nada se ela não tiver esse adicto, se ela não tiver esse aditivo, tornando assim a caracterização do vício. Então o vício se caracteriza à medida em que eu não consigo fazer mais nada sem aquela substância. E aí, o vício instalado, eu tenho uma condição de sequestro. A pessoa ou a consciência está sequestrada, dependente dessa estrutura viciante, e essa dependência, ela mantém a pessoa refém. E essa condição faz com que ela viva a vida dela inteira por conta desse vício, que vira uma rotina, que vira um padrão. E esse padrão de comportamento é o mais difícil de quebrar. Por quê? Porque esse padrão de comportamento gera internamente uma calmaria, mas uma calmaria falsa. No momento em que a pessoa tem um padrão de comportamento que segue uma rotina, ela sabe que aquilo vai acontecer, então ela já se acalma mentalmente. Aquela ansiedade que pudesse, ou que seria causada caso ela não tivesse essa rotina, poderia, na cabeça dela, causar mais transtornos. Eu quero dizer o seguinte, a pessoa tabagista, por exemplo, ela vai trabalhar, ela pensa no chefe, porque tudo para ela tá ruim. Então ela lembra do chefe dela. Nossa, eu vou trabalhar, chega lá que é chefe chato, não sei o que, não sei o que. Aí vem uma vozinha lá no fundo dela e fala assim, mas depois, na hora do intervalo, vai ter um cafezinho e vai ter também um momento que eu posso fumar meu cigarro. Aí ela já dá uma alegrada. Aí ela para de pensar, teoricamente, mal do chefe, ou para de diminuir a carga negativa em cima do chefe ou de qualquer outra pessoa. Aí tem aquele homem que não gosta de chegar em casa por causa da família. Ai, chegar em casa, minha esposa vai me atormentar, aqueles meninos ficam gritando na minha cabeça. O que acontece? Aí vem aquela vozinha novamente e fala assim, mas quando eu chegar em casa, eu vou tomar uma cervejinha, a cervejinha vai me acalmar, então dá aquele relaxamento e tal. Aí, é aí que nós temos que buscar entender que nós temos uma dependência para ficar bem, uma dependência de uma determinada substância. Então, para eu produzir um bem-estar interno, eu preciso consumir determinada substância, entenderam? Esse processo é um processo, gente, muito natural, ele é muito comum e eu posso distribuir ele para os 5 elementos que vocês vão compreender. Por exemplo, o temperamento madeira, ele tem necessidade de sexo e de atividade física. A atividade física, ela é vício, ela pode ser viciante. O que é caracterizado o vício? Eu já falei antes, vou falar novamente. O vício pode ser e será caracterizado no instante em que eu dependo dessa atividade para poder seguir em frente, para poder fazer um determinado ou ter um determinado comportamento. Então, eu tenho que seguir essa linha. Se eu não fazer atividade física, eu fico mal-humorado. Se eu não tomar café, me dá dor de cabeça. Se eu não tiver relação sexual, eu vou ter problema. Então, quando eu coloco uma condição de ter que ter aquele comportamento, e se eu não tiver, eu terei problemas, estou viciado. Então, o temperamento madeira tem relação com o vício de sexo e de atividade física. O temperamento fogo, ele tem relação com a cocaína, o temperamento, e com o álcool também, principalmente álcool destilado como vinho, né? O temperamento terra gosta da cerveja, que é amarela, é fermentada, gosta da maconha, que dá aquela ânsia de fome muito grande, que eles chamam de larica. O temperamento metal também tem relação direta com a cocaína, porque ele é muito fechado, introspectivo, e tem pouca dopamina, e também tem pouca serotonina. Já o temperamento água gosta de uma cachaça. Né? Tem um ex-presidente aí que é bem essa ideia mesmo. O cara toma uma cachaça pinga mesmo, que é a pinguinha branca, né? Que o bicho gosta. Pinga nele, né? Pinga em nós, né? Que o cara bebe pinga, só rouba e nós aqui levando o pau, né? Taca ali pau na nossa cabeça, não é assim? Toque ficha. Toque ficha. Agora,
essa condição dos vícios, é claro que é uma tendência. Todo mundo pode viciar em qualquer coisa, qualquer temperamento, mas a ideia é uma tendência. O cigarro é um vício muito interessante. Por quê? Primeiro que é o vício mais difícil do cara largar. Eu já vi paciente largar de crack, cocaína, maconha e não largar do cigarro. Entende? Eu já vi gente emagrecer, mas não largar do cigarro. Então, eu tenho por mim, já escrevi a respeito, já tratei muita gente, eu tenho uma experiência muito grande, principalmente com tabagismo e com tratamento para o paciente parar de fumar e paciente também com álcool. E é muito interessante, o tabagismo é o pior deles. Por quê? Porque o tabagismo envolve uma condição que é o seguinte, envolve a condição química... Oi? Envolve a condição química, tá? E envolve a condição psicológica. Vamos lá. A condição química é a dopamina, a falta da dopamina. A condição psicológica, ou psíquica, é a rotina, ter alguma coisa na mão e na boca. Então, a falha na fase oral faz com que o paciente, ou melhor, o tabagista, tenha a necessidade de estar sempre sugando algo. Então ele pega o cigarro, põe na boca dele. Tem uma caneta aqui. Não, deixa eu mostrar isso aqui. Aqui tem uma caneta. Aqui, ó, ele pega aqui, ó, fuma, ó que beleza aqui, ó, amor. Ó. Fuma, nossa, entendeu? Adorei, e puxa. Quando ele puxa, ó, ele faz isso, esse sugar lembra a infância dele, lembra lá quando ele tinha 1 ano de idade, estava lá no peito da mãe e a mãe não dava o peito. Então ele chorava, buá, 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 e a mãe não ia lá dar o peito para ele. Então ele teve essa carência, isso existe. Parece coisa de Freud, mas não é. Freud falou muita besteira, mas tem muita coisa que ele tem razão, e nisso ele tem razão. Então essa ausência do seio materno e do sugar faz com que ele busque sim cumprir com essa falha, com essa fissura com o cigarro, é uma opção para ele. Tem uns que vão buscar comida, mas a comida é mastigação, e esse caso é o sugar. Então o sugar entra, ou aparece com uma falha, uma fissura criada lá na fase oral e mostra a carência. Todo mundo que é dependente de alguma coisa é carente, óbvio. Porque a carência é sinal que está faltando algo. Então, se eu busco aqui fora aquilo que está faltando, é sinal que eu sou carente. Mas agora entenda, eu quero que vocês entendam com a racionalidade dos fatos e, ó, mete o pau em mim se eu estiver errado, mas me tragam fatos, não me tragam opiniões vazias, eu quero fatos. Eu vou trazer para você uma ideia factual, uma coisa racional e com fatos, olha lá. Todas as vezes que você fuma um cigarro, você pega aqui o cigarro e fuma ele, certo? Todas as vezes que você fuma um cigarro, você está colocando para dentro do seu pulmão mais de 3.000 substâncias químicas. Daqui a pouco vai aparecer não, mas é 3.000, não é 4.000. Pode ser o tanto que for. Eu sei que é mais de 3.000 substâncias químicas. Dessas 3.462 substâncias químicas, 2.600 são cancerígenas. E tem dentro dessa substância uma coisinha chamada nicotina. O que é a nicotina? A nicotina é uma substância química que vai imitar um neurotransmissor chamado a nicotina é uma substância química que vai se acoplar num receptor do sistema nervoso parasimpático chamado receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos estão presentes principalmente no sistema nervoso parasimpático para fornecer o que? A calmaria, paz e amor, tranquilidade, né? Essa tranquilidade mental que o cara não tem faz com que ele busque no cigarro aquele alento do sugar que lembra a idade de 1 ano de vida dele, e somado a isso, a substância química principal do cigarro, fora as cancerígenas, que é a nicotina, faz com que ele administre 2.400 substâncias cancerígenas, mais quase 1.000 que vão também prejudicar muita coisa, e nem pare para pensar. Então o cara está consumindo uma droga que vai lhe dar um prazer momentâneo de 3 minutos, e esse prazer significa calma, tranquilidade, calmaria. A partir disso, ele não percebe o que ele está fazendo, e ele está administrando ao interior do seu pulmão uma toxina, um conjunto de toxinas que em 20 anos ele aumenta em 70% no mínimo a chance de câncer
de pulmão. Ainda mais, esses 70% sobe para 90 e poucos por cento se ele morar numa grande cidade como São Paulo ou Beijing. Beijing, que é uma cidade que você pensa que está em constante neblina, né? Lá a poluição é tremenda e lá todo mundo que eu conheço e que eu vi fuma. O povo fuma, que é uma beleza. Em Beijing, na China. Tanto é que lá nós temos duas grandes causas de morte. Na mulher é o câncer no útero. No homem era o câncer no fígado, agora é câncer de pulmão que está empatando. Porque o povo está pitando mais que tudo. Caipora. Tudo caipora. Né? Então, é o seguinte, o que nós temos que parar para pensar? Que existe um componente químico, nicotina, adrenalina. Por que a adrenalina entra? Porque o cara que precisa da nicotina para contrapor a ansiedade ou fornecer a calmaria é sinal que ele está com o sistema nervoso simpático hiperativo. Então ele precisa do parasimpático para acalmar o simpático, que os dois ficam nesse balanceio. Então essa nicotina que o cigarro faz e o cigarro fornece acalma os instintos, acalma a ansiedade. Tá? Mas é no máximo 3 minutos. Imagine só você que aí está me assistindo e fuma. Você está refém de uma situação de 3 minutos. 3 minutos é o tempo que eu gasto para dar uma volta aqui no condomínio a pé. Se o cara fizer 15 minutos de atividade física por dia, ele já consegue criar, até no máximo 2 semanas, já consegue criar a mesma quantidade de neurotransmissores que lhe falta e que faz ou estimula ele buscar o cigarro. Então, em resumo, você, tabagista, está fumando uma droga por conta de uma substância chamada nicotina, que se você fizesse 15 minutos de atividades físicas por dia, você estaria apto a ter esses mesmos neurotransmissores em no máximo 2 semanas. Então está faltando o quê? Na minha terra fala vergonha na cara, mas aqui no Brasil não pode falar que o cara que fuma, ele não tem vergonha na cara. Não pode falar isso não, porque ofende, né? O povo aqui é cheio do mimimi. Ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar nada, falta vergonha na cara. Sabe por quê, meu cara? Porque o senhor que está aí fumando, você acha que está fazendo mal só para você e não tá. Porque você fuma numa casa, se você mora com gente, e essas pessoas, os fumantes passivos, você é responsável pelo menos em 15, 20% do câncer que esse cara pode ter. E o seu filho que está aí agora te assistindo a fumar, você pode ter certeza que ele tem 90% de chance de ter o mesmo vício que você. Às vezes essa estatística você não vai achar porque elas são contradizentes, mas o exemplarismo que o pai e a mãe têm que dar, muitas vezes é esquecido também, é abolido em prol do vício. O cara é tão negativo internamente que ele esquece que tem um filho que está aprendendo com ele. E a mãe, ao invés de dar o mamar para o filho, ao invés de dar o seio para o filho mamar e o afeto, não, ela prefere fumar um cigarro e largar o filho na mão da babá, ou se não largar o filho chorando lá no berço. Isso acontece muito e se você acha que não, vai pesquisar para saber. Outra coisa, tem criança de até 6 meses que pai e mãe dá refrigerante para criança beber. Teve uma pesquisa da Anvisa mostrando que mais de 60% dos pais de crianças até 6 meses já deram refrigerante para a criança beber. Então, quer dizer, ninguém está nem aí com ninguém, né? Só quer saber de ter filho. Para ajudar. Tá, daqui a pouco. A pessoa só quer saber de ter filho, mas não quer saber de cuidar. Eu vou falar dos fitoterápicos do tratamento daqui a pouco. Anota aí, amor, que aí você me fala. Então, vamos lá. Essa condição do cigarro, então, envolve o contexto biopsicossocial e agora vamos falar do temperamento. O cara que fuma é um sujeito insatisfeito. A insatisfação é uma sensação que nós temos internamente, e quimicamente é por falta de serotonina, que sempre tudo é negativo. Olha o que eu falei. O cara insatisfeito acha tudo negativo. O cara insatisfeito tem a baixa autoestima. A pessoa insatisfeita, óbvio que ela nunca se satisfaz com nada, ela sempre quer mais e mais e mais. E esse mais e mais e mais faz com que, ou demonstra que ele não tem serotonina, porque ele nunca está homogêneo. Então sempre tem algo faltando. E quando tem algo faltando, isso é negativo, ele lança a crítica negativa. Então sempre há a crítica negativa do insatisfeito. O cara insatisfeito, ele sempre olha o copo mais cheio, mais vazio. Entende? E a sua autoestima é frágil. A grama do vizinho é mais bonita e a sua autoestima é frágil. A insatisfação é uma sensação que se desdobra em negativismo, depois vira tristeza e vira depressão. Já falei disso no áudio de depressão. Repete-se, porque o contexto
interno é o mesmo, mesmo assim o povo não aprende. Então a insatisfação é um contexto onde eu não tenho satisfação, não tenho contentamento pessoal, eu acho que eu não presto para nada. Aí, a carência vem lá da infância já, mas ela continua, e ninguém o reconhece enquanto um ser humano bom. E ele precisa do outro falar para ele que ele é bom, porque senão ele não acredita, porque a autoestima dele é frágil. Eu nunca vi nego com autoestima frágil acreditar que ele é bom por ele mesmo. Olhar no espelho e falar assim, nossa, eu sou tão bom, sou tão bonito, minha pele é tão linda. Não, ninguém faz isso. Sempre terá alguma coisa que vai depender do outro. Então, como o outro não leva para ele a demanda, que o outro está preocupado é com ele mesmo, o que ele faz? Não, então eu vou ter que chamar a atenção de alguma forma. Eu preciso, junto todo um contexto. Falei, o contexto psicoenergossomático e o contexto biopsicossocial. Aí vem o contexto biopsicossocial e fala, vou ter que chamar atenção, porque eu quero ser o bonitão aqui da festa, quero ser o maioral. Aí com 12 anos já começa a pitar um cigarro e mostrar para os amiguinhos que ele é o boi da cara preta, né? Ele acha que ele é bonito na fita porque está fumando. Daí ele começa a fumar, aquele vício resgata ele, sequestra ele. No primeiro cigarro, nós temos pesquisas da Scientific American, inclusive, que mostram que um cigarro, o primeiro cigarro já te deixa viciado pro resto da vida. É como se tirasse, desacoplasse, desentupisse uma rede neuronal que já estava pronta para recepcionar esse vício do cigarro. E aí vem uma outra coisa que o nego não pensa. A indústria do tabagismo, a indústria do tabaco, que é poderosíssima, juntamente com a indústria alimentícia e a indústria da bebida alcoólica, o que ela faz? Ela já pesquisou o nosso cérebro e ela sabe exatamente qual é a proporção de nicotina, alcatrão e aquela substanciada toda que o cérebro do brasileiro, ou do chileno, ou do argentino, ou do polonês, ou do chinês precisa. Cada lugar do mundo tem uma quantidade específica de valores em relação a essas substâncias, como a nicotina. Aí o que vai acontecer? Olha só, a indústria tabagista, alinha essa condição de fabricar o cigarro a partir desses níveis, né, específicos com a vigilância sanitária daquele país. Olha que interessante. A vigilância sanitária fala assim, aqui no Brasil não podemos ter cigarro com um teor de nicotina e alcatrão acima de tanto. Mas é aquele teor que é o que o brasileiro precisa para viciar, entende? Então ela estabelece a lei para que eu possa viciar, porque a Souza Cruz vai fabricar o cigarro com aquele teor. E aí os bestas caem. Você entende? Eles não querem fazer exercício físico, não, querem pitar. Aí você abre um site aí, Globo.com, o UOL, ou o CNN, qualquer que seja, só tem notícia ruim. O cara já é insatisfeito. Olha ali um site, não tem nada de bom. O que ele vai fazer? Nossa, eu tô cansado, tô estressado, vou pitar um cigarro. Vai pitar um cigarro, é melhor, não é? Aí ele põe para dentro 3.000 e tantas substâncias tóxicas, 2.000 e tantas cancerígenas, ele coloca isso para dentro e vem falar para mim um dia que não é insatisfeito não, que no cigarro não faz mal. Ah, então tá, então eu tô aqui de brincadeira, né? Eu tô aqui à toa, tem nada para fazer, sábado à tarde inclusive, tem nada para fazer, tô aqui à toa. Cigarro, a insatisfação não é o motivo e cigarro não faz mal. Não, amigo, então siga seu caminho que a gente se encontra por aí quando for necessário. Então entenda bem, a insatisfação ela é algo que promove o negativismo e vai fazer haver a diminuição da serotonina internamente no cérebro. E o bestão vai consumir o cigarro porque ele não se diverte com nada, o cara é chato. Inclusive, o tabagista é um espalha-roda, né? Onde o tabagista chega, o povo some. Pelo menos aqui do meu lado, aqui tem uma pessoa que se ela sentiu o cheiro de cigarro, hoje ela não reclama mais, mas ela sai de perto. Mas já houve situações, por exemplo, no aeroporto, o cara estava pitando na porta do aeroporto. O cara é tão mal educado que pitava na porta do aeroporto. Você sai da porta. Aí eu tenho gente aqui do meu lado aqui, chegou e falou, meu amigo, você está fumando no lugar errado, aqui não é lugar de fumar. Entende? Até isso a gente já passou. Por quê? Porque o cheiro de cigarro é horrível, não é não? Você gosta de cheiro de cigarro? Horrível. Tampa a minha garganta. Não é só o nariz. É horrível. Então, o cara, além de tudo, o cara é mal educado. Ele quer que todo mundo fume e morra com ele. Entende? Não. Você quer pitar? Pita. Mas sai de perto. Vai fumar num lugar longe. Não fuma onde vai passar a gente, não. Tá? Além de tudo, o cara é muito mal educado, muito sem noção. Na China, o povo pode fumar em restaurante, você sabe disso? Chama espanta-afeto. Espanta-afeto, ó. Vou anotar isso aí. E na China o povo fuma dentro de restaurante. Lá o povo fuma muito, é muito mais que uma caipora, tá? Muito mais.
Na Tailândia, a Philip Morris, que é dona daquela marca Lucky Strike, eu acho, não sei se é Lucky Strike, mas enfim, a Philip Morris, ela patrocina, olha, escuta essa, ela patrocina as escolas do ginásio. Eles dão cigarro no recreio para menino ansioso. Quem é ansioso? Eu quero cigarro. Aí você dá o cigarro. Tem fumódromo que estimula. Tem fumódromo, tem escola. Já que vai fumar, vamos botar no fumódromo. E quando o avião tinha ala para cigarro? Para tabagista? Não. Hotel. Você é fumante ou não fumante? Aí você fala que não é fumante. Aí te coloca no lugar onde o fumante passou. É brincadeira um negócio desse. Então, o cigarro não presta para nada. Tem um estudo americano que fala que quem fuma tem menos chance de ter Parkinson. Para. Por causa da nicotina. Para, né, meu amigo? Para. Sabe o que você faz? Pega, vai na farmácia e compra um remédio que tem nicotina, aí você não vai ter Parkinson. Para com isso. Sai dessa. Entendeu? Então, gente, a causa inicial, a matriz do temperamento defeituosa, complicada, errada, desequilibrada, que leva à condição de baixar a serotonina, chama-se insatisfação. E o cara vai buscar a serotonina no sugar. E esse sugar vem do cigarro. A nicotina é a substância química que vai entrar no meu cérebro e vai modificar o funcionamento de algumas estruturas, como por exemplo a substância tegumentar ventral do mesencéfalo e vai obrigar essa estrutura a produzir a serotonina necessária. Daí, ele produz a serotonina quimicamente e o cérebro pensa, eu não preciso mais produzir serotonina, já não tinha mesmo, eu não preciso me dar esse trabalho. Então, como eu não preciso me dar esse trabalho, o que eu tenho que fazer? Ou o que eu posso fazer? Eu vou parar de produzir para economizar energia. Aí você vai ficar mais viciado ainda, por isso que eu falei. Com um cigarro você pode viciar para o resto da sua vida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar tratar. E esse tratamento tem que ser por alguma forma, algum recurso terapêutico de saúde energética. Por quê? Porque de saúde química não tem. Tem um remédio que você compra na farmácia que é pouquíssimo divulgado. Inclusive a gente conhece pessoas aí que a Lohane já indicou. A pessoa deixou de fumar, um tabagista inveterado, 20 anos de tabagismo, né? A pessoa que você indicou, o Champix, tinha 20 anos que fumava. O pai dela, é meu sogro. Meu pai fumou então, dos meu 3 sogro, aos 50. meu sogro fumou dos 3 aos 50. A Lohane um dia escutou um professor falando do remédio chamado Champix. Champix é o nome do remédio, tá? Mais nicotina adesiva. Compramos o remédio, na época custava R$800 e tinha uma rotina nesse remédio, acho que era 48 dias de tratamento. 3 meses. 3 meses? 3 meses, né? 90 dias de tratamento, o kit. E ele parou de fumar, ele usou 2 vezes o kit, ele parou de fumar, ele nunca mais fumou. Hoje também ele faz a campanha aí para não fumar, entendeu? Então assim, a pessoa quando quer, ela larga. A pessoa quando quer, ela monta, ela faz o que contra a nossa vontade ninguém pode, entende? Contra a nossa vontade ninguém pode. Então no momento que você determina que aquilo faz mal para você, que aquilo não é bom, é sinal que você determinou para você que o seu cérebro tem que produzir a serotonina que aquele cigarro lhe fornecia. E o seu cérebro também tem que produzir a nicotina que o seu ambiente interno não produzia. Desta forma, é importante pensar. Você quer parar de fumar? Você pergunta para o seu paciente qual é a nota que você dá de 0 a 10 para a sua vontade em parar de fumar. Por quê? Porque isso depende, o sucesso do trabalho, o sucesso do tratamento depende muito dessa vontade, pois se a vontade for fraca, é sinal que pode haver um comprometimento do trabalho. Não que ele precisa ter uma vontade alta para parar, mas se a vontade dele for fraca, pode comprometer o trabalho porque ele vai faltar às sessões, porque ele não vai achar aquilo importante. No momento que ele não acha aquilo importante, ele faltando às sessões e não dá certo, ele vai falar que é você. Então, quando você pergunta a nota, de 0 a 10, qual a nota que você fornece à sua vontade de parar de fumar? 10. Opa, esse cara vai conseguir. Você vai armar um esquema de tratamento para ele. Esse esquema de tratamento envolve acupuntura, auriculoterapia, atividade física, alimentação, e aí ele vai parar de fumar rapidamente. Agora, se a vontade dele for 1 ou 2, é melhor você trabalhar outras coisas e deixar o vício para depois. O que eu já fiz muito com paciente tabagista? Eu trabalhava outras coisas com acupuntura sistêmica, como por exemplo o temperamento, ou uma dor, ou um problema pulmonar, um problema intestinal, e trabalhava aurículo sem ele saber para o vício, para testar.
E dava muito certo, porque o cara chegava para mim e falava, Fabrício, eu estou na semana estressadíssima, uma empresa, blá, 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 e não consegui fumar, é muito interessante, eu estou comprando meu cigarro e minha mulher está notando que o toco do cigarro está maior, ele dava 2, 3 tragadas segundo eles, e tinha que jogar o cigarro fora. Então ele aumentou o consumo no sentido de quantidade, mas diminuiu o consumo no sentido de quantidade do cigarro. Então ele fumava 20 cigarros, passou a fumar 40, mas por quê? Porque ele não fumava o cigarro inteiro, dizia que dava nojo. Então esse protocolo que eu vou passar para vocês daqui a pouco é um protocolo muito forte e o principal sinal que é um protocolo positivo para o paciente é que o paciente não suporta fumar o cigarro inteiro mais, mesmo aquele paciente que não tem muita vontade, quer dizer, que deu uma nota falha, uma nota pequena para essa vontade dele parar de fumar. Quer dizer, esse protocolo vai fornecer a serotonina e a nicotina necessária para que ele pare de fumar e ele vai parar de fumar mais rapidamente, principalmente se ele estiver apto, se ele estiver com vontade de parar de fumar. Se ele estiver com essa vontade, quer dizer, se ele acha isso necessário, você pode ter certeza que o sucesso terapêutico será muito grande. Então, para fazer um resumo aí do que a gente falou, é importante entender que o cara que fuma tem uma carência, como qualquer outro vício. E esse vício é formatado principalmente na época da fase oral, onde a criança, o bebê, tem que mamar no seio materno, mamar o leite materno. Ele não mama porque a mãe não deu moral, não deu atenção, ou se não secou o leite, que é a coisa arada toda, aí gera essa falha, essa fissura, que mais adiante será complementada pelo vício de fumar. Então existe esse vício químico, vício psíquico e vício também nessa fase do sugar. Então ele precisa sugar alguma coisa. Além disso, há também a condição psicoenergossomática que vem ao falar a respeito, nos dizer da insatisfação. A pessoa insatisfeita precisa colocar alguma coisa para dentro, e no caso é o cigarro, e ele vai intoxicar-se com essa condição. O tabagismo, ele tem uma relação direta com o elemento metal. Por quê? Porque você fuma pela boca, beleza, não tem como você fumar pelo nariz, né? Aí você fuma pela boca, mas o cigarro, a fumaça, vai fazer seu efeito inicialmente no pulmão e na pele. Então, o sujeito, ele assimila, ele absorve a energia negativa do cigarro pelo pulmão, que é do elemento metal, e pela pele, que é o elemento, ou que é o sistema que o metal domina através do pulmão. Normalmente, o paciente tabagista terá também problemas pulmonares, como o DPLC, e vai ter também problemas intestinais, como a constipação. É natural isso acontecer, principalmente quando ele for do biotipo metal. Tá certo? Então, é entendido que é necessário ter um objetivo de tratamento. O objetivo de tratamento do tabagista é melhorar a atividade energética do elemento metal, para que esse elemento metal, ele é o responsável por isso energeticamente, tenha condição de produzir de forma adequada a serotonina que lhe falta. Essa condição, para produzir a serotonina que lhe falta, é necessário fazer uma junção de atividade física, alimentação. Quando eu falo alimentação, envolve fitoterapia, auriculoterapia e acupuntura sistêmica. O objetivo dessa aula é falar da auriculoterapia, mas eu vou pincelar esses outros objetivos aí, tá? Mas antes disso, eu quero saber aqui como é que nós estamos. Nós temos pergunta? Não temos? Como é que tá aí? Tem duas perguntas. Tem alguma pergunta? Posso fazer? Não, ainda não, só para saber. Pessoal, então vamos perguntando aí, quem quiser perguntar. Enquanto vocês estão aí perguntando, né, ou fazendo as perguntas necessárias, eu vou passar para vocês essa condição dos protocolos e também lembrar que nós estamos com um curso de auriculoterapia aqui, ó, você pode entrar aqui, você vai ver lá o curso, vai ver o cronograma, o curso está ótimo. Inclusive esse curso, qual é o diferencial? Primeiro que você não precisa assistir as aulas nos momentos que a aula é postada, você pode assistir no momento que você quiser. E nós montamos um grupo de WhatsApp em todos os cursos de EAD e que eu fico disponível durante todo o período do curso e também depois para fornecer a resolução de qualquer dúvida, tá certo? Então vocês têm um contato direto comigo pelo grupo de WhatsApp para resolver as dúvidas que vocês precisam, claro, relacionadas ao curso. O curso de auriculoterapia, ele envolve todos
os aspectos das 5 essências dos 5 elementos, não só de vício. Temos também o curso em São Paulo, Costurando os Pontos, no Hotel Félia, Avenida Paulista, dia 26, 27, até dia 15 de julho. Quem comprar o curso já vai levar o livro que será lançado lá, no dia 26, às 4 da tarde. E, além disso, nós temos a pré-venda, anota aí, a pré-venda dia 30, tá? Dia 30/6 vai ter a pré-venda do livro. O livro está show de bola, está inclusive em revisão lá com o nosso querido mestre e amigo aí, Felipe Jorge, tá certo? Para as pessoas se inscreverem no canal do YouTube. Ah, gente, ó, vamos, quem de vocês aí ainda não se inscreveu no canal do YouTube? Levanta a mão. Vai lá, clica aqui embaixo aqui, ó, inscrever, inscreva-se no canal do YouTube. Quem ainda não curtiu a página do Centro, Acupuntura Centro Benessere? Levanta a mão, curta a página do Centro Benessere para a gente poder ter um link mais próximo. Inclusive, amanhã, dia 18, às 8 horas da noite, a aula oficial do nosso... Sai, mosquito! A aula oficial do nosso de combinações, que é sobre ansiedade. Amanhã vamos falar sobre ansiedade. Você aí ansioso que fica fritando, vamos falar de ansiedade. Eu posso falar de carteirinha de ansiedade, que eu já fui muito ansioso, então eu sei do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo entendeu? Posso seguir em frente aqui? Tá tudo certo? Pode fazer as perguntas? Não, ainda não. Daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos finalizar aqui para falar do tratamento, a terapêutica, e depois vem as perguntas. Entendam bem. Para você trabalhar o vício do cigarro, você vai trabalhar, como eu disse, alimentação, atividade física, acupuntura sistêmica e auriculoterapia. A alimentação, você tem que retirar da sua vida o que lhe faz mal. O que lhe faz mal vão ser 5 tipos de alimento: óleo hidrogenado, lactose, glúten, açúcar e sal branco. Hoje tem pesquisa mostrando que o sal branco não faz tão mal assim. Faz mal por quê? Porque tira-se os minerais dele. Então aí você vai fazer o quê? Ao invés de você comer óleo hidrogenado, o senhor vai comer óleo de coco e azeite. Ao invés do senhor ficar com glúten, você vai comer coisa sem glúten. Tira o carboidrato do mal. Ao invés de você ficar sem lactose, não tem substituto para lactose, você pode fazer o óleo vegetal. Ah, mas e o leite sem lactose? Leite sem lactose tem caseína, vai te matar. Você não fuma, não vai morrer pelo pulmão, vai morrer pelo intestino. O cara que toma muito caseína vai ter câncer de fígado ou de intestino. Para com isso. Tá? Vai ler artigo em inglês aí, tem um artigo holandês que mostra esse negócio aí. Tá certo? Fica lendo artigo brasileiro, é tudo comprado. Ah, quero também deixar registrado aqui. O pessoal está me perguntando demais, eu vou deixar registrado. Tem um estudo americano falando que o óleo de coco e a gordura de porco mata. Para. É pura mentira e balela, tá? Isso aí é comprado, tá certo? Não cai nessa não. Mas tenha e faça a sua própria experiência. Eu faço. Aqui em casa, a gente só faz comida ou com azeite e fala que azeite vira colesterol. Tem artigo que mostra que o azeite ficou fritando aí durante 2 semanas direto, só 17% das suas moléculas virou colesterol. Imagina se precisar deles 3 minutos só. Então aqui em casa usa azeite ou senão banho de porco. Para com isso. E óleo de coco pra gente tomar no café. Então para com essa bobagem, tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa. A alimentação você tira e põe. Sal branco, você vai colocar o sal rosa, tira a lactose, vai tomar leite vegetal e leite de soja, não presta. Tudo que está dentro de caixinha não presta. Além disso, você vai também tirar o álcool, tem que tirar o álcool também, que é uma substância viciante também. Então você tem esses aspectos aí que vão te ajudar. Segunda coisa, para você acalmar, você vai inserir na sua alimentação chocolate 70%, porque tem vitamina C, tem resveratrol, e tem vitamina C, tem triptofano, e isso vai ajudar a composição da matéria-prima da serotonina. Você pode pegar esse chocolate 70%, pegar um copo de suco de uva e tomar todo dia. Não toma muito não, porque é suco não tem fibra. Se não tem fibra, o fígado fica baleado se você tomar demais. Então toma só um golinho. Aí você toma um pouquinho e come 2 castanhinhas por dia. Tá? Até mesmo o paciente com fibromialgia, eu receito essa condição, que é uma receita, porreta, para o cara ficar relaxado, sem precisar de substância química para poder diminuir essa ansiedade, tá certo? Atividade física, 20 minutos de atividade física por dia já está ótimo, 20 minutos por dia já está ótimo, melhor do que nada, tá ok?
Auriculoterapia. Existe um protocolo chamado protocolo NADA, é um protocolo de um povo da Inglaterra que é show de bola para vista, já usei, não vou me atrever a falar desse protocolo aqui, por quê? Porque ele é um protocolo que precisamos de mais aulas para falar. No curso de auriculoterapia eu estarei falando sobre esse protocolo, tá certo? Esse protocolo é batata para qualquer vício, até que eu falei que vai ter um modo só de vício, que vai ser um modo que eu vou falar de todos os vícios e inclusive vou falar de como usar o protocolo NADA. O protocolo NADA para aurícula é como um protocolo dos pontos do dragão para a acupuntura sistêmica. Inclusive, uma novidade que estou passando para vocês, eu estarei fazendo, vai ter um capítulo no livro de biotipologia dos pontos do dragão. Então, quem tem curiosidade em saber como utilizar e o que são os pontos do dragão, no livro de biotipologia vai ter um capítulo da terapêutica com os pontos do dragão e das minhas experiências pessoais a respeito desse trabalho, tá certo? Então, quem tiver interesse em saber o que é os pontos do dragão, no livro vai ter. Os pontos do dragão faz desobsessão, tá certo? Quem quiser saber mais a respeito, está no livro. Então, voltando. Quais são os principais pontos que vai pegar hoje no paciente tabagista? Vai lá. Xeimen, anota aí. Xeimen. De novo, Xeimen. Beber água. Tá tudo bem por aí, Tuia? Xeimen. Pulmão, intestino grosso. Pulmão, intestino grosso. Boca. Fome, vício e sede. E você vai pegar também o simpático. Auriculoterapia básica, não pegue mais do que 7 agulhas. Professor, você usa semente? Usa em criança. Criança, como vocês viram aí, tem um post meu mostrando criança pita. Usa semente em criança. E esfera, uso cristal radiônico do Dr. Raul Breves, que é fantástico. Você seda tonifica, para com essa bobagem de sedar e tonificar. Isso é sério, isso é bobagem, mas tem a sua experiência. Eu não vou me colocar aqui para os meus colegas ficarem tentando me derrubar, que não vai conseguir. Mas tem a sua experiência e veja se funciona esse negócio de sedar e tonificar. Isso é para complicar a sua cabeça para você não usar. Entende? Já falei isso em vários vídeos, falo todo dia porque é o que eu faço. Estou falando aqui o que eu faço. As minhas aulas são do que eu faço. Sedar e tonificar não resolve. Gente, eu vi um protocolo esses dias, está lá. Xeimen sedando, pulmão tonificando, intestino sedando. O cara não explica por quê. E me quer me engambelar. E ele fala que a agulha de tal vai sedar, outra vai tonificar. E essa explicação não cola, não tem estudo mostrando. E o maior estudo para mim não é o artigo científico, é a minha prática. Já usei um, já usei o outro. Um desmente o outro. Você vai usar a agulha 1.8 ou 2.0 do jeito que você quiser e vai fazer sem sedar e tonificar. Faça e veja. Antes de você vir me criticar, faça e veja a diferença. Veja, se tiver diferença, show de bola. O que importa é o paciente. Se não tiver, faz do jeito que você quiser. Agora, você que está aí me assistindo e que confia no que eu estou falando, faz e veja também. Me critique, tá? Não fica comprando minha ideia achando que ela é a melhor, não, que ela não é, não. Tem muita ideia besta minha aí. Mas é bom você fazer antes de criticar, tá? Então, você vai fazer Xeimen, pulmão, intestino grosso, fome, vício, sede, simpática e boca. Tá ok? Essa sessão você vai fazer na orelha dominante, tá? Essa sessão você faz na orelha dominante. Vai passar uma semana, você vai fazer na outra orelha, os mesmos pontos. Por quê? Porque você fez com semente. Preste atenção, se você fez com cristal, você vai tirar o cristal, se o paciente aceitar a agulha, e você vai colocar a agulha nos mesmos pontos na mesma orelha. Por quê? Porque o cristal, ele vai estimular uma rede energética e neurofisiológica diferente das agulhas. As agulhas para mim, o principal, ou a agulha, é o principal recurso terapêutico. Por quê? Porque ela vai estimular via noceptiva, que é a via de dor, via energética e via profunda, que também é de dor ou mecânica. Já o cristal radiônico vai estimular mais a energia do que qualquer via. E a via que ele estimula não é a noceptiva, tanto é que você tem que ficar apertando. Por que você pede para apertar 3, 4, 5, 10 vezes por dia? Porque eu quero um estímulo numa via mecânica ou numa via de dor. A agulha já faz isso para você. Você vai pedir o cara para apertar a agulha na orelha. Por quê? Porque vai doer mais. Então preste atenção. Faz na orelha dominante na primeira sessão. Se fez com agulha, troca a orelha na próxima sessão com os mesmos pontos. Se fez com cristal, não troca a orelha e nem os pontos, troca a ferramenta, põe a agulha. Se caso ele não gostar de agulha, aí você vai pegar os cristais, você fez numa orelha,
utiliza na outra nos mesmos pontos com a mesma ferramenta. Então, para você não confundir, você vai voltar o vídeo e vai ver de novo, mas eu vou falar novamente. Se você usou agulha, troca a orelha, mantém os pontos. Se você usou cristal e deu uma semana, você vai usar agulha, não troca a orelha e nem os pontos, troca a ferramenta, que é agulha. E se você vai continuar usando só cristal, troca a orelha e mantém os pontos. Isso você vai fazer durante 3 semanas. Faz a orelha dominante, a outra, a outra. Passou 3 semanas, veja como é que seu paciente está. Se ele melhorou. Ele tem que ter melhorado pelo menos 40%. Então, se ele pitava 20 cigarros por dia, ele tem que estar pitando pelo menos 12. E achando ruim. Entende? Vai acontecer com esse protocolo do paciente tirar as agulhas para conseguir fumar, que o vício é tão grande que ele quer fumar. Entendeu? Aí, nessa próxima sessão, o senhor vai usar agora um trabalho que eu chamo de trabalho endócrino. Então, você primeiro estimula as energias e a fisiologia. Agora, você vai estimular mais a fisiologia do que as energias. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar Shayman, pulmão e intestino grosso, você vai pegar o ponto endócrino, o ponto simpático e o ponto do vício. O ponto endócrino, ponto simpático, ponto do vício, e vai ter um pontinho chamado ponto nicotina. Esse ponto é um ponto que tem só no livro, ele não está aqui agora para eu mostrar, mas no curso eu vou mostrar. Esse ponto chamado nicotina está próximo à comissura do trago. Esse ponto nicotina vai auxiliar muito o paciente nessa projeção a partir da 3ª semana. Por quê? Porque começa a cair no comodismo, então vem o nicotina para fornecer a ele a nicotina necessária. E é importante estar fazendo atividade física. Você vai manter esse segundo protocolo durante mais 3 semanas. Depois dessa 3ª semana, estamos livres para fazer o protocolo que você achar melhor. Por quê? Porque aí não há protocolo rígido, não pode, porque cada paciente é de um jeito, e você está trabalhando a acupuntura sistêmica, e você também está acompanhando atividade física, e tem o biotipo, então não dá para ser resistente. Então esses 2 protocolos serão feitos durante 6 semanas, eu garanto a você, pelo menos, se o paciente levar a sério, e der a nota 10 de vontade de parar de fumar, pelo menos 60% de chance de eficiência. Eu já fiz muito esse protocolo, nós tratamos muita gente na época de faculdade, e muita gente agradece até hoje, inclusive, ter parado de fumar por conta dessa auriculoterapia. Tá certo? Muita gente, eu ganhei muito pernil de porco, galinha, coxa de frango, leitor. Não, leitor, então nem se fala. Na época eu era estudante, tinha dinheiro pra nada, nem para tomar cerveja não tinha dinheiro. Nossa Senhora, eu ganhava, atendia o povo de graça, né? Porque eu sempre fui desse jeito, o povo não tinha condição de pagar, eu também não tinha condição de cobrar, né, porque o povo não tinha condição de pagar, eu queria receber uma groja, mas não tinha jeito. Aí o que eu fazia? Atendia de graça, acabava ganhando a janta, o almoço. E, inclusive um desses caras me deu emprego depois, sabia? Né? Sabe aquele negócio que tem no Fantástico, do chefe se fantasiar de funcionário? Aconteceu comigo. Tá? Então a gente tem que saber trabalhar com o coração aberto. Também não ser trouxa, ficar trabalhando de graça. Mas no começo, trabalho de graça é a melhor coisa. Por quê? Porque você vai aprender. Orelha seca. Pode perguntar aí. Água. Aqui, ó, curso EAD tá aqui, o pessoal tá perguntando, ó, vai lá no site e compra o curso. 10 parcelas, gente, por favor. 10 parcelas, nossa, o curso tá show de bola. Já falei. Todo fumante é individualista. Todo fumante é individualista, com certeza. Todo fumante é egoísta. O José perguntou se o paieiro é a mesma coisa. Pior. O paieiro é a mesma coisa? Não, é pior. O vício do doce segue esse mesmo mecanismo? Não. O vício do doce pega o mecanismo do elemento terra, que é outro. Mas é claro que é um vício e claro que é uma dependência, né? Pode exacerbar o vício no início do tratamento? Às vezes sim. A Fernanda. Fabrício, você conhece o tratamento de aurículo com filtros de Nogier? Eu acho fantástico. O paciente para de fumar muito rápido. Já ouvi falar. Mas eu não faço. Professor, se para o tabagismo o problema foi na fase Fala oral... alto. Professor, se para o tabagismo o problema foi na fase oral, e para quem tem vício na comida, em qual fase foi o problema na infância? Depende. Pode ser na fase oral também, mas é na fase de mastigação, né, na mordida. Essa especificação de vício que o senhor disse, relacionada ao cigarro sobre as 3.000 mais substâncias tóxicas,
e efeitos colaterais também se aplica ao cigarro de palha feito apenas da folha de fumo curado? É pior. Sabe por quê? Porque ele é mais quente, ele esquenta mais, ele vai. O câncer de esôfago, de garganta, está mais relacionado a esse tipo de cigarro. É igual a maconha. Maconha não faz mal. Não! Faz mal não. Fuma, vai ver. 10 anos de maconha, você vai ver se não faz mal. Como tratar o fumante quando ele quer parar, mas não tem força de vontade? Eu quero, mas Tratar a força de vontade dele. Trata o rim. Trata o rim. E cria juízo. Bel Andrade, também já ouvi falar do tratamento de colocar uma bolinha do conteúdo do cigarro no ponto P1. Isso funciona? Como é que é? Uma bolinha de nicotina do cigarro. Não conheço, não conheço. Eu sou favorável, eu sou do time de experimentar. Experimenta e veja, eu não conheço. Agora, eu não experimento nada que não tenha coerência. Burges. Assisti um programa na Cultura que o psiquiatra disse que determinados indivíduos têm um genoma que determina a intensidade do grau de como a pessoa pode se viciar. Isso é verdade? É verdade. É verdade, tanto é que eu falei. Tem gente que com um cigarro já fica viciada. Existe uma condição chamada epigenética. Essa condição são genes, são informações do temperamento que estão ali guardadas e que vão ser desenvelopados à medida que o ambiente estimular, que é esse caso aí. Tá? Gente, preste atenção aqui numa coisa, eu não sou religioso, então eu posso falar tranquilamente. Eu quero que você pense só pense. Onde você estava antes de você nascer? Pensa, só pensa, cada um tem uma resposta. Vânia, pode ser cristal normal ou sem ser o radiônico? Eu uso o radiônico para você seguir, para você ter esse protocolo como sendo um protocolo que vai dar certo do jeito que eu fiz, é o radiônico. Você pode usar e ver a sua experiência, mas eu garanto o radiônico. Qual é a orelha dominante? A orelha que ele escreve. Às vezes muda, tá? Às vezes muda. Que ele escreve? É. Ele escreve com a orelha. Eu falei isso. Falei? A orelha que ele escreve? Vou escrever com a orelha, peraí. Com a mão. A mão. Ou seja, se ele é canhoto, vai escrever, vai colocar a agulha do lado esquerdo. Sim, senhora, isso mesmo. Pode variar, que tem as palminhas, né? Tem não sei o que, peitinho, não sei o que lá. Não, vai com a mão que é melhor. Você quer bater palma andando, não tem nada não. E semente muda a orelha? Muda. Mesma coisa do cristal. Fabrício, você não usa o triângulo cibernético nos seus protocolos? Quem? Triângulo cibernético. Não conheço. Por favor. Professor, você já ouviu falar sobre o método Chiappe para tabagismo? Não. Eu já trabalhei uma paciente com esse método e obtive muito sucesso. Eu estou querendo fazer um estudo com uma amostra maior para comprovar. Preste atenção. Qual é a minha opinião sobre esses métodos que vocês estão me trazendo? Eu nunca usei, eu não posso falar. Mas qual é a minha opinião no sentido geral? Cuidado com coisa milagrosa. Cuidado com o professor, com o autor ou com qualquer pessoa que traga para você algo que vai salvar a vida da pessoa. Cuidado, porque cada um é um. O que eu falei aqui na minha aula? 6 semanas, utilize isso pela minha experiência. A partir da 6ª semana, você está ali para fazer o que você quiser. Durante 6 semanas, se o cara te fornecer nota 10 de vontade de parar de fumar, é sinal de que você tem pelo menos 60% a 70% de chance de sucesso. É o meu método, é o método que eu utilizo, ok? E se você fizer ele dessa forma, você tem uma chance maior. O que eu fazia na minha época, no momento que eu estava começando, eu era inseguro. Eu utilizava protocolos pré-estabelecidos para poder pegar a confiança do paciente. No momento que eu peguei a confiança dele, eu começava a trabalhar por mim, porque cada paciente é de um jeito. Então, cuidado com essas fórmulas mágicas que conferem a ideia de que vai salvar a vida do paciente. Isso, na minha humilde opinião, não é correto. Então, preste atenção, me critiquem, senta o pau nas minhas ideias, fala que está errada, mas tragam argumentos para eu aprender. Não adianta nada você vir aqui e falar mal de mim, como tem um povo aí fazendo, vai perder o tempo, porque não me pega. Mas, ao mesmo tempo, entendam. Critiquem aqueles professores que limitam o conhecimento de vocês. A escola de vocês, a escola onde vocês estiveram, onde vocês estão, é uma escola que prende o passarinho dentro da gaiola e faz você ficar comendo só aquele alpichezinho ali, ou é uma escola que cria você a céu aberto na floresta amazônica? Pensa nisso, tá? É importante. Seria indicado Moxa no tratamento do vício na aurícula? Se afirmativo, em quais protocolos? Eu não uso Moxa na aurícula. Por quê?
porque existem várias outras formas de trabalhar em que a moxa é bem-vinda e pode ser melhor utilizada. Na aurículo, eu prefiro usar desse jeito. Existe um protocolo que é da eletroanalgesia com agulha pequena, aquelas agulhas de ponto-tinho que eu faço, uma eletroestimulação para potencializar o trabalho, tá certo? Mas a moxa eu não utilizo. Os pontos que eu utilizo, vocês vão perguntar aí, eu também não vou ficar aqui falando, eu utilizo isso e vou fazer no curso. Não, o curso vai fazer se você quiser. Os pontos que eu utilizo para fazer essa analgesia, essa eletroanalgesia, ou vamos colocar eletroestimulação é melhor. Vai ser o ponto da nicotina, o ponto adrenal e o ponto do simpático. Vai relaxar o paciente dorme, relaxa, tudo paz e amor para ele. Esse protocolo funciona para quem rói unha? Não, rói unha, você põe pimenta na unha, quer ver se roer? Não faz unha de gel. Ou senão faz unha de gel. Trata o fígado, quem rói unha tem que tratar o fígado, tá? A bolinha de fumo no P1, pelo menos comigo, reduziu em 30% a 40% a vontade de fumar, porém ainda não consegui parar pelo hábito mecânico. Quem é que tá falando? Esse aqui foi o Henrique. Henrico? Mas quem falou da bolinha foi outra pessoa. Tá, mas Henrique, faz o seguinte, sabe o que é bom você fazer? Eu faço isso. Todas as vezes que tem alguma coisa que me chama a atenção e eu vou fazer em mim para ver se é bom, eu faço também ao contrário. Então pega essa bolinha, utiliza no P1, diminui 40%. Pega um outro tipo de bolinha e coloca no P1, no P11 no caso, né? P1 ou P11? P1. P1. Aí você coloca também no P1, outra bolinha, para ver se vai funcionar. E pega a mesma bolinha de nicotina e coloca em outro ponto. Aí você tem uma conclusão e você pode dar uma experiência maior. Já fiz muito isso com spiral taping. Pensava que não dava certo, usava tudo ao contrário. O povo começou a reclamar de dor, quase que eu apanhei, quase fui expulso da escola. E o nicotina? O que tem? Deve ser nicotina adesiva. Né? Deve ser nicotina adesiva. Então é bom, né? Ajuda. É bom, nicotina adesiva é boa. Pronto, acabou. Acabou? Gente, então é isso. A nossa ideia principal e central aqui era fornecer a vocês um conhecimento a partir do princípio do temperamento, da condição psicanexomática, da condição biopsicossocial do tabagista e o que a auriculoterapia pode fornecer de ajuda e de auxílio. Mas eu falei até mais. Quem pegou o final aí, esse vídeo está disponível no Facebook, vai estar disponível até terça-feira no YouTube. E quero lembrar a todos estão convidados, amanhã, às 8 horas, estaremos com a live sobre ansiedade. Acesse o site e veja as nossas novidades. Você não vai se arrepender. Tudo no site é em 10 vezes, gente. Tem curso online lá que é bacana, curso de língua, curso de biotipologia, curso de obesidade, curso de fitoterapia, o melhor curso que eu considero é o de fitoterapia, curso de combinações inteligentes, curso de combinações inteligentes com aurículo. Vai ter a pré-venda do livro, tem mini-book, nossa, tem coisa demais, nem eu pensava que tinha esse tanto de coisa. Tem curso de ATM, curso de vaso maravilhoso, R8. Então, se você está com um pouco paciente, você acha que não é hora de investir. Aí que é hora de investir. Por quê? Acostuma a entender que no momento em que o seu rol de sapiência, de sabedoria, de informação, ele é reduzido, o número de pacientes também é reduzido. Quando você começa a aumentar isso, os pacientes começam a te procurar. E às vezes precisa, para você movimentar a lei de causa e efeito, da sua vontade, levar, impulsionar o efeito. Então você tem que ir para depois vir. Então você ficar esperando, sentar, tá igual que a mulher que eu conheci no interior. Ela queria casar, mas não saía de casa. Tá achando que o macho vai bater na porta? Não vai. E é a mesma coisa o homem, fica lá dentro de casa o dia inteiro, não vai aparecer ninguém. Que mulher que quer homem dentro de casa, né? Entendeu? Então, brigadão, 26, 27, São Paulo, costurando os pontos, loja.centrobenestre.com.br, amanhã, dia 18, aula de ansiedade. Eu quero mandar um abraço aí para todo mundo, pessoal de Goiânia que está aí no suporte, brigadão, acesse um site e faça já a sua especialização, não perca seu tempo aí com coisa que não vai dar certo. Vai no que é certo logo e não perda tempo, não perca dinheiro, tá bom? Invista certo, invista naquilo que você tem afinidade, tá bom? Se tem afinidade, vai lá. Um grande abraço, tá bom? Posso me despedir? Uhum. Então, tchau, tchau, gente. Brigadão. Até domingo.